A gente vai conversar agora, gente, com o psicólogo Gabriel Monteiro, viu? Gabriel Monteiro é nosso amigo aqui, ó. O Gabriel Monteiro que vai falar pra gente como que a gente vai lidar com essas derrotas. Ai, sentei na almofada aqui, na derrotas e frustrações. Doutor Gabriel Monteiro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel. Fala, padre, tudo bem? Tudo Oi, bem. gente, tudo certinho? Gabriel, muito obrigado por você nos atender. Nós todos estamos tristes. Desde sexta-feira o Brasil está vivendo uma espécie de luto. O pessoal tá bravo com o Tite. Por que não botou o Neymar para chutar aqueles pênaltis? Mas eu sei que nós estamos passando por um momento de frustração. E gostando ou não de futebol, parece que de repente as pessoas se sentiram afetadas por tudo isso. É verdade isso? É um sentimento que pode generalizar, Gabriel? Na verdade, quando a gente fala de derrota, né, padre, a gente está falando de um sentimento maior, que é o sentimento da frustração propriamente dita, né? Sei. Então, o que a gente tem que lidar de verdade é com a frustração de não conseguir atingir um objetivo que a gente planeja, ou de não ter atingido uma expectativa que a gente faz, né, sobre algo. Então, tanto se a gente colocar na parte do jogo, né, que é o esporte, enfim, nele todo, principalmente esporte de alta performance, a gente sempre sabe que existem duas formas de você vivenciar esse esporte, ou é ganhando ou é perdendo. Não tem meio termo, principalmente relacionado ao esporte de alto rendimento. Então, o que as pessoas, os atletas precisam entender e lidar é o entendimento de que aquilo faz parte da vivência deles como atleta. E aí, se a gente traz isso para o ser humano normal, comum, que tem seus problemas aqui de vida, na parte de relacionamento, na parte de trabalho, enfim, também é importante ter esse entendimento, né, padre, de que a gente tem sempre uma busca por fazer algo. E quem não perde, quem não é frustrado alguma vez na vida, é porque não está indo atrás de seus sonhos, indo atrás de seus objetivos, ou até mesmo que não tem um propósito de vida adequado, porque, cara, a vida ela vai trazer algumas derrotas e algumas vitórias. É o que a gente vai fazer com essas derrotas que faz toda a diferença no nosso caminho para o nosso sucesso, para a nossa vitória. Olha, fantástico, porque você falou, se uma pessoa nunca passou por nenhuma derrota, é porque ela nunca lutou, senão ela teria passado algum dia pela derrota ou pela frustração. Agora, o doutor Gabriel, então, eu poderia dizer que, claro, a vida é assim mesmo, a vida um dia perde, um dia ganha, eu tenho que saber que eu vou perder, saber que eu vou ganhar, mas na verdade existe aquela coisa, ninguém está preparado para perder, mas sabendo que eu vou perder, eu preciso, de certa forma, ter essa noção de que eu não vou me entregar numa depressão horrível por eu ter perdido em algum momento da vida, né? Uhum. O fato de você aprender a lidar com a frustração, ele é fundamental, por quê? Porque dentre alguns sentimentos muito negativos que a gente tem como ser humano, eu vejo sempre o pior deles como a culpa, né? A culpa é muito negativa, sim, mas a frustração ela é um dos sentimentos muito negativos nossos. Por quê? Porque, primeiro, que a gente não sabe lidar com o não conseguir algo. A gente tem uma ideia muito imediatista das coisas, ou sempre achando que, não, vai dar certo e é isso mesmo, né? Então, a gente não sabe lidar com a frustração. Às vezes, até não reconhece o fato de ter sido derrotado. E isso é muito ruim, porque se a gente não entende, não percebe ou não reconhece o fato, o que a gente vai aprender com aquilo? A gente vai ou colocar a culpa em terceiros, ou vai se vitimizar de alguma forma, né? E isso não traz nenhum benefício. Então, eu sempre falo, e isso, padre, é uma coisa muito comum no consultório, né? As pessoas que vêm com frustrações, ou frustrações porque um relacionamento não deu certo, ou porque um projeto que ele estava pensando falhou, e assim por diante. E o que eu sempre falo primeira coisa que tem que se entender o que essa
por que veio essa frustração? O que aconteceu realmente de você não ter atingido algum objetivo que você gostaria? A gente precisa fazer uma autoanálise, entender que a primeira coisa é, eu aceito a derrota, eu entendo que essa derrota existiu, eu entendo que essa frustração faz parte. E não tem nada de errado você ficar frustrado por algo que não deu certo. Qual que é o problema disso? É você permanecer assim durante muito tempo e não aceitar isso. Por quê? Porque o grande poder da derrota, o grande poder de se sentir frustrado em algo, é você aprender com aquilo, ou seja, que me fez ser derrotado agora, que me fez ficar frustrado naquele momento, para que numa próxima tentativa, lembra, próxima tentativa, não é para desistir, é para uma próxima tentativa eu melhorar nesses aspectos que eu entendi como fatores fundamentais para minha derrota. Tem jeito da gente ter, eu sei que é de repente uma poção mágica que eu vou perguntar, né? Mas tem jeito da gente começar a pensar diferente e principalmente as pessoas... Aquilo que você falou é interessante, você falou assim, geralmente a pessoa que passa pela frustração, ela tem muita tendência da vitimização, né? Ela começa a se vitimizar, né? Tudo dá errado para mim, eu sou mesmo azarado, tudo, né? Tem essa coisa mesmo. Mas tem jeito de mudar esse pensamento? Tem jeito de você mudar, é exatamente o que você falou, padre. Tem jeito de mudar o pensamento, porque a frustração ela faz parte do ser humano, né? Isso. Tudo que a gente sonha ou busca como objetivo de vida, quando não dá certo, é natural que a gente entre num processo de frustração. E a gente tem que aceitar essa frustração como parte do nosso emocional, de como a gente lida com algo que não deu certo. Agora, o que a gente precisa mudar é a forma de entender a realidade. Ou seja, a gente tem que entender que o que aconteceu, já é passado, já foi. O que a gente tem que lidar é com o presente, com a realidade. Então, eu sempre trabalho, né? O segredo é sempre entender a parte do processo. A gente tem que entender que o processo faz a vida e não o resultado. Porque o resultado, ele é simplesmente uma soma de processos que a gente faz ao longo da vida para atingir algum resultado, né? Então, esse é o primeiro objetivo, o primeiro entendimento. A gente tem que mudar a percepção que a gente tem sobre alguma derrota ou alguma frustração. A gente tem que entender que faz parte da vida e não ficar com um pensamento catastrófico, ou seja, não deu certo uma vez, eu me senti frustrado, então eu não vou tentar de novo, porque eu não sou capaz, eu não vou conseguir. A gente tem que mudar essa chave de não trazer um pensamento repetitivo, catastrófico ou até mesmo totalmente negativo, diminuindo a nossa capacidade, né? Fazendo a gente ficar pequenininho. Isso. Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que fazer exatamente o contrário, né, padre? Se fortalecer, entender, assumir a responsabilidade daquilo, do erro ou da derrota em si, e como é que eu vou fazer para melhorar na próxima vez? É uma mudança real de pensamento. É assim que a gente muda, porque a gente não vai deixar de se sentir frustrado. A gente vai lidar com essa frustração de uma forma mais rápida e trazendo ela para um benefício para a gente no futuro. Você respondeu mais ou menos o que eu ia perguntar para você. A diferenciar justamente essa coisa de um momento de frustração, de derrota no dia a dia, que é comum, e o sentimento de perdedor que muitas pessoas às vezes desenvolvem. Porque tem pessoas que, a partir das frustrações e das derrotas, desenvolvem em si esse sentimento de perdedor, né? Que eu sou mesmo, né? Então não adianta e tal. Isso pode resultar essa falta de vontade de lidar, de tentar depois, né? Porque aí o que acontece, padre, com esse tipo de pensamento, né? De eu sou um fracassado, eu não dou certo em nada, nada do que eu foco dá certo, nenhum relacionamento meu dá certo e tal. Esses tipos de pensamento fazem com que você se auto-sabote, ou seja, você comece a se ver de uma forma negativa, você começa a quebrar a tua autoconfiança, quebrar a tua autoestima, esse tipo de coisa. Para quê? Com um objetivo simples, de não tentar mais para não se frustrar mais, como se a frustração fosse somente uma escolha de vida, né? Mas esse entendimento é importante exatamente por causa desse aspecto, né, padre? Se você
para de tentar tudo, lógico que você não vai perder mais. Só que olha só, você não vai ganhar também. Né? E a grande questão é quando a gente começa a pensar muito negativamente para a gente não fazer de novo, a gente está entrando numa zona de conformidade, que é confortável, entre aspas, né? Porque não tem nada de confortável emocionalmente, mas para o cérebro, para o nosso cérebro fisiológico, é melhor porque, opa, eu gasto menos energia estando aqui quietinho, sem ficar pensando muito, sem ficar planejando muita coisa. Então fica aí de boa, fica aí quietinho no teu lugar ali, que assim você não sofre. Mas aí que tá, você não sofre, mas você não evolui, você não se desenvolve, você não atinge o teu maior potencial que você poderia atingir errando, acertando, errando de novo, acertando mais uma vez e assim por diante. É a vida, né? Doutor Gabriel Monteiro, muito obrigado. Primeiro queria lhe agradecer, porque você nos atendeu aí trabalhando no seu consultório, nos atendeu com tanta solicitude. Muito obrigado. Os contatos do Gabriel tá passando aqui para você, gente, para você entrar em contato. É um baita de um psicólogo que a gente pode ele entrar em contato. Eu admiro muito você e gosto muito, muito mesmo, viu, Gabriel, de você, doutor Gabriel. Muito obrigado mesmo, viu? E olha, gente, os contatos do Instagram, do telefone celular dele, pode entrar em contato. Agradeço imensamente, viu, doutor Gabriel? Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado, padre. Um abraço aí a todos. Até a próxima.